Olá, está começando o Dois Pontos, um programa que viaja pelo Brasil, agora durante a pandemia de forma virtual, para mostrar iniciativas de incentivo à leitura. O Dois Pontos está de volta, agora com o projeto Elo, Encontros de Leitura e Literatura Online. Lorena, é um prazer ter você aqui no Dois Pontos. Agora a gente tem gravado os programas remotamente por conta da pandemia e é muito interessante conversar com você sobre o Elo, que é um projeto que nasceu já sob a pandemia, né? Já se adaptando a esse período de confinamento que todo mundo está passando. O que é o Elo exatamente? É um projeto que eu criei com uma amiga, a Eliane Coelho. A gente já vinha de um processo em 2019 de fazer um trabalho voluntariado com foco em leitura, numa empresa que a gente trabalhava, era um voluntariado corporativo. Isso foi em 2019, a empresa foi privatizada, e isso mudou bastante minha vida. A gente tinha a ideia de continuar com esse trabalho no Rio de Janeiro, que era onde eu morava, só que aí eu resolvi voltar para Salvador. Então, eu voltei para Salvador em fevereiro do ano passado. A gente conversava assim, eu vou continuar o projeto em Salvador, você continua o projeto no Rio, e a gente vai se falando, vai trocando. E aí veio a pandemia um mês depois, né? E a Ló vira para mim e fala, vamos fazer uma roda de leitura virtual, né? Porque está nesse momento, para a gente se encontrar, para a gente trocar. Eu falei, vamos nessa. Vamos convidar, então, nossos amigos que foram voluntários conosco lá ano passado. E aí a Eliane falou, Lorena, as nossas primeiras sílabas, Eliane e Lorena, dá um elo com 2 L's no meio. Eu falei, poxa, que lindo, né? E elo ainda dá encontros de leitura e literatura online. Gente, boa noite a todas. Bom, a gente tem 2 leitoras convidadas hoje, né? A Rose e a Lúcia, são mediadoras de leitura com a gente. Hoje a gente vai ler um conto do Antônio Carlos Viana, desse livro aqui, Aberto está o Inferno. Posso começar a ler, gente? Está todo mundo com o conto na mão? Então vamos nessa. Ananda Daya. Seu Matias comia cuscuz seco de 3 dias e ainda achava bom. A gente se encontra toda quarta-feira na plataforma Google Meet, de 19 às 20h30, então são 90 minutos de encontro. Eu e Eliane, a gente tem uma prática, a gente se reúne 2 vezes antes de cada encontro, a gente tem a curadoria dos textos, são sempre obras curtas, obras que a gente demora 10 minutos na introdução e 20 minutos na leitura e no comentário da obra, então a gente consome 30 minutos apresentando para a roda o autor, o livro, o contexto histórico e a leitura integral do conto, pode ser uma crônica também, e aí a gente tem 1 hora de roda. A nossa escolha sempre é permeada por aquela leitura que toca, né, que fala algo, mas a gente também se permitiu, em algumas edições, no ano passado até, para escolher temas que encabeçassem aquele grupo de encontros. Então, a gente fez 2 ciclos com o nome de Ciclo Amor. Fizemos 3 edições, foram 20 encontros em 2020, e agora, em 2021, a gente faz um formato de 12. Quando eu e Lili a gente escolhe pelo prazer que a gente tem de ler, né? Aqui é um reencontro com prazer, aqui é um reencontro com o olhar da criança que o próprio autor, o Antônio Carlos Viana, fala, que a gente tem que ler assim. Não é para ler com regra, não é para ler com métrica, não é para ler para fazer resumo, é ler para degustar. Na escolha dos livros, a pandemia teve alguma influência? Você chegou a escolher algum texto que dissesse respeito a essa situação que a gente vem vivendo? Indiretamente sim, porque como o critério é o prazer da leitura, e eu sou também produto do meio, né? A gente está vivendo nesse momento de isolamento, muita introspecção, um mergulho na subjetividade, acaba que os textos trazem um pouco disso, né? Eu, por exemplo, eu percebi nesse começo do Elo do primeiro trimestre, que eu estava levando muito texto sobre desigualdade social. Mas é porque eu acho que eu estou sendo tão afetada assim, pela situação que está acontecendo no Brasil, que o meu olhar para os textos, eu busco resposta para isso, assim, né? Que país é esse? Então, lendo muita literatura brasileira e
uma literatura de denúncia mesmo, assim, com as pessoas mais excluídas. Só queria comentar que, assim, gostei muito do conto, fui levada, na primeira vez que eu escuto, gostei da sua apresentação sobre ele. Como sempre, essa coisa da história antes do conto me faz também gostar mais do conto. Porque parece que eu fico íntima da pessoa que está a escrever o conto, enfim. Eu sou professora de língua portuguesa. Eu sempre amei ler. Eu fazia isso não só por necessidade, mas principalmente pelo prazer. A leitura faz com que a gente abandone um lugar de conforto, né? Para viajar em novas estradas, descobrir diversas possibilidades dentro da gente, no nosso interior. Assim a gente fica vacinado, olha que termo bonito, né? Para receber de qualquer forma opiniões de diversas fontes, escutando, analisando, digerindo, para depois transformar essas opiniões em nossas próprias opiniões. Elas vão facilitar a leitura do mundo. Não só um ambiente de troca de ideias e de pensar novas coisas, olhar sobre novas perspectivas, mas também sempre estar em contato com autores novos, com formas de escrever novas, obras de arte mesmo. Realmente olhar para a literatura e para todas as coisas, as ideias que ela nos traz, de uma maneira crítica, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira politizada. Como disse uma amiga, ler é sempre bom, mas ler com os outros é muito melhor. Até o momento eu já participei de cerca de 25 encontros do Elo. Ainda assim, eu descobri muitos livros e muitos autores, autoras fabulosas, daqueles tipos de escritores que você pensa assim, como é que eu não conhecia ainda? Fantástico, ri do início ao fim. E quando ele também está ali, né, no banheiro, antes dela entrar, que ele fala, nossa, o que um homem não faz, né, não sei o quê, ele ainda está sentindo aquela culpa que ele sentia em relação a Neuzinha. Inicialmente, quando a gente começou com a primeira edição, né, do Elo, a gente tinha em torno de 15, 17 pessoas juntos. E aí as pessoas também, quando iam chamando seus amigos, né? Então a gente foi meio que criando uma rede. Agora a gente abriu uma nova janela, né, que é o Elo Convida, que é uma roda pública. Fizemos a divulgação também através do Simpla. E isso deu um retorno bacana, porque algumas pessoas, nós tivemos umas 3 ou 4 pessoas novas na roda de leitura, né? E algumas pessoas, pelo Simpla, entraram em contato com a gente. Então, assim, eu acho que a gente vai, aos poucos, conseguindo abrir mais essa rede, alargando esses contatos. Tem uma coisa muito legal da minha experiência como leitora, que eu não sei se com vocês é assim, que é assim, cada conto ou me pega ou não me pega. E quando me pega, ele me leva para outros contos e outras obras artísticas. E você lembra de alguma história que te chamou particularmente a atenção, assim, de alguém que teve, enfim, um impacto grande dessa experiência na sua vida e na sua vida como leitor? No Elo a gente tem a Helena, por exemplo, que tem 18 anos, e tem pessoas de mais de 60. Então é uma curva de idade muito ampla. E isso é bem bacana também, porque é uma troca sem limite de idade, né? E a Helena, a gente não sabia, ela tem um trabalho de aquarela super bonito. E a gente leu um texto do Denison Padilha, que era Aquela Manhã de Fogo. É um conto do Denison Padilha. E a Helena gostou tanto, achou o conto tão assim, visual, que ela fez uma aquarela e ela postou para a gente. Então, assim, eu acho que o Elo acaba incentivando as pessoas a entrar em contato com seu aspecto muito pessoal, lúdico, de imaginação e de expressão. Já fui leitora, mas já estava há bastante tempo afastada da leitura, de literatura, absorvida em livros e textos técnicos, mas o Elo resgatou esse prazer da leitura. E um outro encontro que também foi muito marcante para mim esse ano foi quando lemos Melina, que é um conto da Lúcia Berlin, uma autora americana, e esse texto traz, né, a história de uma mulher que é livre. E é uma mulher muito interessante. Nosso grupo
feminino, né, composto 100% por mulheres, se deliciou lendo Melina. E a gente leu vários contos da Conceição Evaristo, como Beijo na Face, Lu Amanda, Ana da Venga, e foi muito especial para mim, porque apesar de já conhecer essa autora, eu pude me aprofundar mais e conhecer melhor os textos dela. Eu lembro que, inclusive, a gente fez uma dinâmica uma vez, que a gente tinha que tentar, com base nas palavras que essa autora inventa, em alguns textos dela, a gente tinha que tentar definir amor, e foi não só muito divertido, como eu lembro de terem saído coisas muito bonitas. Então foi muito legal. E Heleninha, você curtiu? Você não falou hoje, mas só para saber se você curtiu. Eu adorei, eu achei muito divertida, adorei os personagens também. E eu concordo com o que a Déia falou no início, que quando a gente conhece o autor, parece que é ainda melhor, porque meio que você cria essa simpatia com os personagens. Então você falando sobre o autor no início, né, já deu uma coisa assim que foi muito gostoso, muito bom. Queria saber se vocês têm alguma referência metodológica principal no trabalho que vocês fazem, seja de alguém que faz um trabalho semelhante no Brasil, algum referencial teórico, ensaístico mesmo. Nós temos duas mestras, a Eliane Yunes, que é fundadora da Cátedra Unesco de Leitura, e a Suzana Vargas, que é fundadora e diretora do Instituto Estação das Letras, ambas instituições no Rio de Janeiro. A Suzana Vargas é mestra em literatura, professora, é uma pessoa que sempre militou pela leitura, e eu me formei ali mediadora de leitura, né? Porque ela criou uma coisa muito interessante. Durante 13 anos, no Centro Cultural Banco do Brasil, ela coordenou um projeto de leitura que tinha a mesma dinâmica de uma sessão de cinema ou de uma sessão de teatro. As pessoas iam para o CCBB, ficavam na fila para pegar o ingresso gratuito para participar de uma roda de leitura. E esse projeto durou 13 anos. Assim, ela conseguiu botar a leitura no mesmo patamar de um consumo cultural de teatro, de exposição, de cinema. Então, foi com a Suzana que eu e a Eliane, que nós nos formamos mediadoras de leitura. Então, o projeto Elo, né, ele é totalmente inspirado na prática leitora da Suzana Vargas do IEL. Então, são as duas padroeiras assim, do Elo. Aberto está o Inferno. Ele sempre busca nomes que meio que façam que sejam um conjunto para todos os contos. E esse Aberto está o Inferno é uma citação do livro de Jó. Aberto está o inferno e não há véu algum que cubra a perdição. Com relação à sustentabilidade, à continuidade do projeto, como é que vocês garantem a existência dele? Vocês têm alguma fonte de recurso estável, fixa, apoios institucionais? E como é que vocês pensam a continuidade do projeto após a pandemia? Por enquanto, tanto eu e a Eliane, a gente faz de uma forma que a gente meio que banca, né, do próprio bolso. Mas o que eu converso muito com a Lili é a ideia da gente trabalhar em outros segmentos sociais, que aí vão demandar um custo muito maior. A gente vai ter que comprar o livro para todas as pessoas, a gente vai ter que ou fazer parceria com algumas ONGs que já atuam em alguns territórios e, portanto, eles têm a infraestrutura necessária para juntar pessoas e poder fazer a videochamada. Se não tiver, a gente vai ter que arcar com custo de banda larga. Esse ano, a gente começou a fazer uma cobrança simbólica, assim, de R$100 por mês, ou 250, 3 meses, para que pudesse ajudar a gente, porque a gente compra muito livro. E a gente acredita muito em parcerias. O próprio Instituto Estação das Letras está fazendo uma parceria via Lei Aldir Blanc, super bacana, que inspira a gente. Eles fizeram uma parceria com uma ONG, pegaram uma verba para fazer no Complexo do Alemão. Eu acho que esse é o caminho do Elo, sabe? Da gente levar esse prazer da leitura e da troca para outros espaços, assim. O livro e a leitura, para mim, é uma grande viagem, em que eu compreenda muita coisa, com que o meu olhar fique cada vez maior. A literatura, para mim, é um refúgio de vida.